gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de setembro, terça-feira, e agora vai começar a nossa aula de Geografia. Vamos fazer a correção das atividades da nossa aula passada para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela página 109 da ficha de atividades. A primeira questão é para pintar o desenho e tem uma pergunta: qual é o nome da civilização que tinha o hábito de plantar nas margens de um rio? Qual é o nome do rio? Então, a civilização é a civilização egípcia e essa civilização plantava nas margens do rio Nilo. Na página 110, nós temos a segunda questão. Com relação ao uso da tecnologia na agricultura, responda às questões a seguir. Letra A. Qual foi o primeiro processo de melhoria empregado no cultivo de plantas e na criação de animais? Então, como a gente viu, foi a seleção artificial. Letra B. Cite algumas contribuições da pesquisa científica para a melhoria da produção agropecuária. Então, nós temos a criação de métodos de controle de pragas, aprimoramento de máquinas e implementos agrícolas e desenvolvimento de fertilizantes e métodos de adubagem que tornam os solos mais produtivos. Na letra C, cite alguns profissionais que atuam na assistência técnica ao trabalhador rural. Então, nós temos engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, entre outros. Na letra D, cite alguns exemplos de produtos provenientes da agroindústria. Nessa questão, vocês podem citar produtos industrializados fabricados com a matéria-prima agrícola, como iogurte, cereais matinais, queijo, sorvete, presunto, pão, roupas de algodão, artigos de matéria reflorestada, entre outros. Muito bem, gente. Na aula passada, nós estávamos vendo um pouco sobre a agricultura, nosso capítulo 3, os trabalhos do campo e da cidade. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a produtividade e os produtos da cidade. E vamos também dar início ao capítulo 4, as relações entre o campo e a cidade. Então fica bastante atento à explicação para a gente aprender um pouco mais sobre essas relações entre a cidade e o campo, como uma depende da outra. Vamos lá para a nossa explicação? Vamos continuar os nossos estudos sobre os produtos da cidade e do campo, observando agora os produtos da cidade. Você já ouviu falar no termo agroindústria? E aí, gente, vocês já ouviram falar? Trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindos do campo. Na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam às nossas mesas de diversas texturas e sabores. Um exemplo são as bebidas lácteas, como o iogurte, que contém diversos produtos vindos do campo. Observe o diagrama a seguir. Ele representa de forma simplificada a cadeia de produção e consumo do iogurte. Então aí, gente, a gente pode ver tudo que é produzido no campo, sendo essas setinhas, né, sendo dadas aí, né, esses produtos para a agroindústria. Além disso, tem a participação da indústria dos conservantes e de engenho de açúcar, já que é produzido aí o açúcar, que só então depois de refinado é utilizado na produção do iogurte. Além disso, nós temos os trabalhadores que realizam os trabalhos e nós temos também os recursos naturais como a água, que também é utilizada. E por último, nós podemos ver aqui o produto final, o iogurte, que depois de pronto, depois de feito, embalado, correto, no rótulo todas as informações necessárias, ele aí sim é comercializado na cidade. Além dos produtos industrializados, muitos outros, como frutas, verduras e legumes, chegam até as cidades in natura, ou seja, sem passar por transformações. E aí nós podemos observar nessa cesta com vários produtos. Aí tem frutas, legumes. Esses são exemplos, gente, de alimentos in natura. Esses alimentos, eles são colhidos e preparados para vender, mas eles não sofrem uma transformação. Eles não precisam passar por uma indústria para que ele possa ser vendido. Então, eles, do jeito que eles estão, eles só são lavados, selecionados, eles não passam por transformações, como foi o caso do iogurte que a gente viu.
E aí nós podemos observar imagens de trabalhadores do campo, da cidade, né? E quando o produto chega aí nas nossas mesas. 3 momentos e lugares que se relacionam diretamente: a produção de orgânicos no campo, a comercialização em lojas especializadas na cidade e o consumo na mesa de todos nós. Então aí a gente pode ver nessas 3 situações, né, em que o alimento faz esse nossas mesas. O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável fez aumentar a demanda dos produtos orgânicos, que são aqueles cultivados sem agrotóxico ou outras substâncias que podem fazer mal aos seres humanos. Como nós estudamos anteriormente, os agrotóxicos eles servem para impedir que pragas destruam a plantação. Mas existem outras maneiras também de cultivar os alimentos e impedir que algumas doenças atinjam as plantas. Porém, gente, é importante ressaltar que nessas situações a demanda de alimentos é bem menor do que em uma fazenda que cultiva aí com tóxico, com certeza a produção é muito maior. A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde tanto das populações das cidades que passam a consumir alimentos saudáveis do campo que derivam. Agora você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para nossas vidas. Independentemente do espaço em que você vive, tanto o campo como a cidade farão parte de seu dia a dia. Então, gente, mesmo que você more na cidade, o campo vai sempre fazer parte do seu dia a dia. Se você mora no campo, a cidade também vai fazer parte do seu dia a dia. É o que a gente vai ver no próximo capítulo que a gente vai estudar. Mas, por enquanto, vamos realizar a atividade mão na massa. Utilize as palavras do box a seguir, complete frases corretas. Então, aí nós temos a agricultura foi desenvolvida pelos seres humanos B. A seleção artificial foi o processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetação e na criação de animais. Vamos para a segunda questão. Leia o trecho a seguir. Países do África vivem o pior surto de gafanhotos dos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, da ONU, alertou nesta quarta-feira, dia 29, para uma ameaça sem precedentes. Assinale a alternativa que corresponde a uma invenção dos seres humanos para lidar com o problema dos insetos. Então, aí nós temos 4 opções: adubos no solo, plantio nas margens do rio, uso de tratores ou controle de pragas. Então, como a gente estudou anteriormente, o que foi inventado foi o controle de pragas e auxilia para que esses insetos possam ser contidos e não destruam as plantações. Terceira questão. Explique com suas palavras a importância da assistência técnica para o campo. Gente, como a gente pôde ver, os estudos e evoluções geralmente desenvolvidas em centros de pesquisas que ficam na cidade e que esses processos são fundamentais para o aumento da produtividade no campo. Então, sempre existe essa ligação entre o campo e a cidade. E muitas das pesquisas realizadas puderam ajudar para que o homem do campo, as pessoas que trabalham com atividades realizadas no campo, possam exercer suas profissões, suas produtividades de maneira melhor e mais eficaz. De 3, interdependência entre o campo e a cidade, nós vamos agora iniciar o nosso capítulo 4, relações entre o campo e a cidade. E aí nós podemos ver uma imagem que representa o campo, mas no meio dessa imagem a gente vê uma mulher, uma moça, né, utilizando um aparelho que
é a cara da tecnologia, né? Ela está comandando um drone. Então, gente, a gente já pode ver pela imagem de abertura do capítulo que as relações entre a cidade e o campo são muito grandes. Nesse capítulo você vai estudar um pouco mais as relações entre o campo e a cidade. E aí nós vamos para aqui a seção Conversa Vai. O que a pessoa está fazendo? De onde veio essa tecnologia? Então, como eu disse, ela está comandando aí um drone, né? Está com um tablet na mão comandando um drone. E essa tecnologia foi feita lá no campo? Não, ela foi feita nas cidades, né? Na seção Conversa Vem, de que forma a tecnologia auxilia ao produtor no campo? Que impacto ela tem no nosso dia a dia? E aí você pode colocar o que você pensa a respeito sobre esse assunto nesse espaço aí disponível no seu livro. Vamos ver um pouco sobre os insumos e assistência técnica. Antes de falar da distribuição e do consumo dos produtos, precisamos retomar a questão dos insumos e da assistência técnica. Os insumos agrícolas são diversos tipos de produtos utilizados na atividade agrícola, como o maquinário, as sementes, os fertilizantes, os defensivos agrícolas e muitos outros. Ao adquirir um trator, o agricultor precisa saber exatamente qual é o modelo mais adequado ao tipo de trabalho que ele realiza, visto que há inúmeros disponíveis no mercado e aí que entra a assistência técnica, realizada por pessoas que têm profundo conhecimento das diversas etapas. Você pode ver, gente, que existem vários tipos de maquinário que são feitos para o uso no campo. Então, dependendo do que o produtor plante nas suas terras, ou dependente do tipo de animal que ele cria, do trabalho que ele exerce no campo, ele vai precisar de um maquinário apropriado para aquele trabalho. Na página 206, a gente pode ver a tecnologia na vida do produtor. Antigamente, gente, os produtores, eles tinham, sim, um tipo de trabalho muito rudimentar, mas hoje em dia a tecnologia tem cada vez mais ajudado o homem do campo e é o que a gente vai ver. O emprego das tecnologias na produção agropecuária tem se intensificado muito neste século e a utilização de aeronaves, tripuladas ou não, é um exemplo. O drone, que aparece na abertura do capítulo, é empregado para monitorar a plantação e a criação de seu uso. Para diversos fins, está se tornando cada vez mais comum. Nos últimos tempos, com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, os produtores rurais contam com novos serviços para auxiliá-los na produção. Conheço um exemplo bastante interessante no texto a seguir. É o que a gente vai ver aqui no texto da atividade Mão na Massa que nós realizaremos juntos. Inovação no agronegócio. Conheça a primeira rede social criada para produtores rurais. Olha só que interessante, gente. A internet vem possibilitando oportunidades de negócios em todos os setores, ou seja, focadas em assuntos e públicos específicos, estão ganhando mais espaço no mundo digital. Esses canais buscam aproximar pessoas com interesses em troca de informações. No agronegócio não é diferente. Plataformas especializadas no setor, como a Seugado.com, vem possibilitando encontros entre empresários, produtores, fornecedores, agrônomos, médicos veterinários e estudantes. As mídias sociais permitem que qualquer pessoa publique conteúdo e compartilhe na internet. A popularização desses meios facilitou a divulgação de notícias que agora são consumidas instantaneamente por indivíduos no mundo todo. A tecnologia pretende mudar a forma como as pessoas no setor agropecuário interagem entre si e fazem negócios pela internet. A Seugado foi criada por um startup de mesmo nome e é uma rede social voltada totalmente ao ramo do agronegócio. A proposta da plataforma brasileira é aliar entretenimento e ferramentas úteis para o trabalho diário do produtor rural. O site foi criado em 2016 e até o final de 2018 esperava chegar a 1 milhão de usuários. Agora vamos aí realizar atividades juntos. Agora responda as questões a seguir.
qual é o assunto tratado aí no texto? O texto trata de uma rede social criada especificamente para produtores rurais. Na segunda questão, de que forma uma rede social de nicho pode ajudar o produtor rural? Então, gente, em uma rede social de nicho, pode encontrar muitas informações que vão ajudá-lo em seu trabalho e conversar com outros produtores sobre problemas comuns. Aí você já coloca essas respostas também no seu livro, a atividade fica concluída. Continuando aí na página 207, produção e distribuição. A gente vê aí um caminhão carregado de banana, né? Produtos originários do campo, muitas pessoas estão envolvidas, além de diversas infraestruturas, como estradas, fábricas, geração de distribuição de energia, captação de água e recolhimento e distribuição do lixo e destinação do lixo. Em nosso país, a distribuição dos produtos é feita em geral por caminhões. Aí na página 208, a gente pode ver um símbolo da realidade aumentada. Nesse símbolo da realidade aumentada, vocês irão ver a relação do campo com a cidade. Então não deixem de abrir essa realidade aumentada para que vocês vejam esse vídeo educacional que vai falar sobre essa relação. Não deixe de abrir o vídeo que você vai também adquirir ainda mais informações. De uma maneira dinâmica, você vai ver um pouco mais sobre isso que a gente está estudando. É isso, gente. Vamos encerrando nossa aula por hoje. Eu vou deixar com vocês a agenda. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.